Eu sou William Bezerra. E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. E esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente, porque aqui a gente conversa com convidados muito especiais sobre assuntos curiosos, divertidos e inusitados. E tem episódio novo liberado quinzenalmente a partir do meio-dia aqui nessa plataforma. Mas assim, a gente pode conversar a semana inteira lá pelo Instagram. Segue a gente no @conversandinho.podcast. E ó, se você ouvir um gato miando, cachorro latindo, a moto passando, gente, sons de Votorantim, tá? Faz de conta que a gente tá aí na sua casa junto com você e a rua está movimentada. E Ivana, estamos de volta depois de uma breve pausa. Voltamos. Aplausos, tá todo mundo feliz. Super. Eu tô feliz, E você agora tá feliz de voltar a gravar, William? Eu tava com saudade. Sim, amiga, porque teremos agora episódios muito especiais com convidados em todos os episódios, né? E assim, pra gente começar, tá muito chique. sim, essa temporada nova a gente precisava de um convidado à altura. E a gente trouxe aqui uma personalidade que a gente já falou sobre aqui no podcast, que veio pra conversar com a gente sobre um assunto que a gente também ama e a gente sempre fala, que é o Jorge Facuri. Pode entrar, Jorge, seja bem-vindo. Jorge. Obrigado pelo convite, tá? Pela lembrança de vocês aí, pelo carinho. Estamos aí, estou à disposição. Isso aí. Legal. E Jorge, a gente te chamou aqui hoje para conversar sobre um assunto que a gente ama nesse podcast, que são OVNIs e ufologia no geral. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, fala o que você faz da vida, se apresenta aqui para a galera. Ah, tá. Bem, então, eu, na verdade, eu vivo, né, como profissional, trabalho como professor. Ah, legal. Estou na rede pública de ensino. Legal. E a minha trajetória foi muito marcada pelo interesse pela ufologia, né, desde 15 anos de idade. E por conta de circunstâncias favoráveis que aconteceram na vida, eu pude fazer alguns trabalhos literários. Então, também sou considerado escritor pela cidade, aí, pelas pessoas, né? Legal. A gente não almeja esses títulos, mas eles acabam sendo dados para a gente, né? Uhum. Não, merece. Obrigado. E aí, Jorge, conta pra gente qual foi sua primeira experiência, tá? O seu primeiro contato com a ufologia. Como que começou? Então, na verdade, isso foi lá na minha adolescência. Não teve a ver exatamente com o interesse, assim, do interesse vir a me levar a alguma coisa. E sim, uma notícia que apareceu no Jornal Nacional. Eu acredito que deve ter sido 1977 ou 78. Uhum. E aí, o jornalista, o apresentador, aliás, ele disse que havia um estado de alerta das Forças Armadas em Brasília, porque apareceu um objeto em forma de peão. E esse objeto foi muito rápido, mas foi detectado a nível de radar e tal. A partir do momento que eu vi essa notícia, eu não consegui parar de pensar. Ela deu um start. E o que você pensava sobre isso? Que você falou que você não conseguia parar de pensar. O que você ficava pensando a respeito disso? Eu comecei a imaginar quem estava pilotando. Quem estava... Qual interesse? E se não era daqui, como podia ser? Para onde que estava indo? E aquilo ficou como uma espécie de eco, né? E aí, então, eu parti. Só que a gente estava numa época que não tinha nada, né? Não tinha internet, Sim. Não tinha YouTube, não tinha nada. O único recurso eram livros, revistas, jornal. E eu morava em Tatuí, quer dizer, uma cidade bem no interior, pequena, e não havia muita coisa. Mas daí eu encontrei uma revista chamada Planeta, na banca de jornais, e essa revista tinha vários assuntos, entre os quais uma sessão de ufologia. Aí eu comecei. Que legal. A gente também viu Legal. acho que foi um depoimento que você deu falando que você teve uma experiência na escola, que você viu um globo de luz, é isso? Então, eu fiquei em Tatuí até os 18 anos de idade. E aí minha mãe, que era telefonista,
né? Ela se aposentou com 36 anos de trabalhos na antiga Telesp. Ela foi chamada para ou ir para Campinas ou vir para Sorocaba. O posto telefônico de Tatuí ia fechar. Então, ela decidiu por Sorocaba. Então, quando tinha 18 anos, eu vim para cá. Legal. Eu tinha tido a experiência de escrever sobre ufologia para jornal em Tatuí, nos anos de 80 e 81. Quando foi 83, nós viemos para cá. E eu fiz o primeiro ano do ensino médio, naquela época, o colegial, na escola Antônio Padilha. Sorocaba. Naquele primeiro ano que eu estava em Sorocaba, eu não tinha amigos, estava sozinho. E eu perdi a primeira aula de um certo dia e fiquei esperando dar a segunda aula. E eu estava no fundo da escola. Quando eu fui me dirigir ao prédio, veio a luz. Um globo muito forte de luz em cima. Acho que ficou a uns 200 metros acima de mim. E foi muito forte essa experiência. Mas ela durou pouco. Foi uns 7, 8 segundos apenas. Mas marcou o resto da vida. Não, me marcaria também. Mas como é que foi, assim, essa coisa do globo? Tipo, foi do nada, surgiu uma luz muito forte em cima de você? Como é que foi isso? Foi do nada? Aconteceu alguma coisa antes? Então, para detalhar mesmo como foi, na verdade, assim, eu estava no fundo da quadra, mas o fundo da quadra faz divisão com o jardim da frente da escola, dá para a rua. Então, quando deu faltando 5 minutos para a segunda aula, eu atravessei a quadra e não sei por que motivos, eu lembro muito bem disso, eu me virei. Como se um som tivesse chamado a atenção, alguma coisa tivesse chamado a atenção, mas não houve nada. Sei. E o horizonte da Serra de São Francisco, de Votorantim, estava vermelho, bem vermelho fogo. E no meu entender, eu achei que fosse uma queimada muito grande. Então eu retornei, subi no muro que divide o fundo da quadra com o jardim, e no que eu subi, já não tinha mais aquela linha vermelha de queimada, e sim o globo acima de mim já. Olha. Nossa. Então, assim, E você acha que esse céu vermelho tinha a ver com o globo de alguma forma? Era ele vindo. Entendi. Agora, o que é estranho é que não tenha havido outras testemunhas. Porque, como era 19h50, mais ou menos, já era noite, e aquele globo muito grande, aquela luz, ela se revolvia, entendeu? Imagina uma luz viva. Ela mexe, assim, ela tem... A gente já ouviu vários relatos de luzes assim, né? Tipo que não é uma luz fixa, é algo que às vezes a pessoa não consegue nem explicar o que é. Um negócio que tá ali, parece o que você falou, uma luz viva. Porque ela tá em movimento, como se estivesse girando, algo assim. Aí depois dessa experiência, eu não dormi essa noite. Eu fiz o desenho, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe. Eu tinha eu tinha um hobby que era correspondência por cartas. Então eu escrevia para amigos, contando aquilo que aconteceu e tal. Mas eu tomei uma providência. Uma providência que bem você racional. Se eu vi, e o globo era tão grande, uma quantidade enorme de pessoas de Sorocaba viu. Então eu escrevi uma carta para o jornal e coloquei na sucursal do Jornal Cruzeiro do Sul, por baixo da porta, 6 da manhã. Essa sucursal era onde hoje é um banco, ali na Rua Padre Luiz. Porque não dava pra colocar no Facebook, né? Tipo, gente, alguém viu? Não tinha Facebook, né? Não tinha, Então eu notifiquei o jornal. Falei, olha, eu sou estudante da Escola Padilha, meu RG é tal, meu nome completo é tal, eu vi tal coisa e gostaria de afiançar, né, que todas as pessoas que aparecerem dizendo que viram isto, é verdade, porque eu sou testemunha. Até hoje não apareceu ninguém. Era pra você, era só pra você. Mas você acha que... Mas você acha que, de repente, as pessoas ficaram com vergonha ou com medo de falar na época? Pode ser tudo isso, né? Mas, Jorge, eu percebo uma coisa. Eu tenho uma conhecida, a Karen Pécora, o pai dela
já teve muitos avistamentos. E eu acredito pra mim que eles aparecem pra quem pode ver, sabe? Acho que assim, se era pra você ver e mais ninguém. Então, porque a Karen já falou que em vários momentos o pai dela viu algo, estavam com mais gente junto e as outras pessoas não conseguem ver, assim. É uma coisa muito doida isso. Isso. Depois, buscando saber mais, né? Estudando mais a ufologia, relatos, eu encontrei esse tipo de explicação. Né? Que acontece de grupos estarem várias pessoas e uma pessoa vê, os outros não veem. Deve ser um tipo de conexão, não quer dizer que é perigoso a pessoa se sentir especial, é perigoso a pessoa achar, eu fui escolhido. Na verdade, a gente deve se desviar desse tipo de pensamento, mas por alguma razão é uma conexão pessoal. Legal. Faz sentido. E fale uma coisa, Jorge, você disse que quando você teve esse avistamento, você tomou a decisão racional de procurar mais pessoas que tinham visto. Você se considera uma pessoa racional? Uma pessoa crítica? Ah, sim, eu preciso ser. Eu tenho um lado, vamos dizer, um pouco místico, né? A gente também. Não sei se seria místico, vai. Então, uma atração pelo que é extraordinário, né? Mas buscando o teu pé no chão, porque senão você entra numa vasa de fantasiar e de criar situações e isso não é bom, não acrescenta nada, né? E como é que é para você ser uma pessoa racional e tendo esse estudo da ufologia? Tipo, porque tem muita gente que não acredita, que acha que isso é tudo balela. Como é que você lida com isso de uma forma racional? Tipo, não é que eu quero acreditar, é que realmente eu sei que eu vi, eu estudo, eu tenho evidências. Como é que é para você lidar com isso? Tipo, com essa descrença de algumas pessoas? Sim, você deve imaginar que eu já conversei com bastante gente descrente, né? Sim. Então, eu sempre digo a elas o seguinte, eu falo assim, a história ela é feita de documentos, né? Ela é feita de documentos. Sim. E não há motivos para alguém desprezar documentação que seja oficial militar. Tá. Militares não vão dedicar seu tempo para fazer um documento sobre alguma coisa se isso não for factual, se isso não for digno de atenção. E nós temos um arquivo imenso do Brasil, algumas coisas já foram liberadas, tem uma sede em Brasília chamada Condabra, onde há arquivos. Então eu digo às pessoas, se o assunto não fosse interessante e sério, as Forças Armadas não dedicariam espaço a isso. E as Forças Armadas do Uruguai, registro, dos Estados Unidos tem, tanto que agora eles estão num processo lá no Senado de discussão para uma possível abertura. A Rússia tem, a China tem, todo mundo tem. Então... É verdade, é só né? questão de tempo. É uma evidência muito forte, né? Eu me considero, assim, uma pessoa mais cética, mas nesse assunto, pra mim é algo que tá além, assim, porque não tem como você falar que não existe vida fora daqui. É um universo tão gigantesco. É porque, assim, eu nunca tive experiência de visualizar. É uma coisa que eu tenho muita vontade. Mas eu nunca vi. Mas eu acredito 100%, assim. É algo que, pra mim, não tem como não acreditar. Porque, sabe, tá ali, como você falou, a gente tem muitas evidências. Óbvio que a gente tem um monte de vídeo na internet que a gente sabe que pode não ser verdade. Ainda mais hoje em dia, né? Com tanta tecnologia. Mas, ainda assim, é algo que, pra mim... É irracional pensar que não tem, né? Eu acho que é muita prepotência e arrogância nossa acreditar que a gente é os únicos serzinhos aqui de luz no universo, né, gente? Tipo, tem que ter mais coisa, o universo é tão grande. É verdade. Como disse o grande estudioso e astrônomo Carl Sagan, né? Já falecido, pelas dimensões do universo, se não houvesse vida, seria um tremendo desperdício de espaço. Sim. É verdade. Sim. É isso. E Jorge, e você falou dessa coisa que você escreveu carta para o jornal, que você gostava de se comunicar por cartas, e tem uma história que a gente leu no portal G1 super curiosa, que você escreveu uma carta para uma revista pedindo que se houvesse algum extraterrestre lendo te respondesse, e você recebeu a resposta que você esperava, né? Conte pra gente dessa história. Explique como é que foi isso. A gente ficou bem curioso. Na verdade, o que está no portal G1
está um pouco assim, um pouco não, está bastante simplificado e assim, para quem olha assim, parece um pouco fantasioso, porque como a história é muito longa, ela tem 17 anos. Certo. 17 anos de troca de carta. Nossa! Então são, não sei, eu nem sei, mas acho que chega quase a 1000 cartas. Nossa! Com vários personagens, com vários conhecimentos, e eu nunca pude encontrá-los. Nunca foi possível. Ou seja, eu me correspondi durante quase 2 décadas com escreventes ocultos. Né? E eu só falo dessa história porque eu tenho as provas, eu tenho as cartas. Senão, eu não me atreveria a contar uma história dessa, que com certeza pareceria uma fantasia. Né? Então, é a mesma circunstância. Naquele tempo, 1981, a gente só tinha revista, livro, né? Sim. Não havia essa facilidade de hoje. E essa revista Planeta, ela tinha 2 páginas dedicadas aos leitores. Legal. Então, o leitor mandava para lá a sua mensagem. Era ampla, como se diz, gama de interesses. Maçonaria, alquimia, magia, Rosa Cruz. Então eram várias coisas, não era uma revista só ufológica. A ufologia era uma das coisas da revista, é isso? Isso. Ela era aberta a vários estudos. Legal. Né? Mentalismo, reencarnação, tudo. Eu mandei uma mensagem constando o meu endereço, nome, pedindo que se houvessem seres de outro mundo aqui na Terra entre nós, que me escrevessem. E eu coloquei que era urgente. Entendeu? Bom, essa mensagem saiu publicada em novembro de 81. Eu tenho a revista aqui guardada. Ai, que legal. E aí, eu comecei a receber cartas do Brasil inteiro, mas até do Uruguai. Mas tinha muita coisa que não era o que eu estava esperando. Tinha muita filosofia, religiosidade, algumas brincadeiras e gente pirada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma moça de Campinas, ela me escreveu dizendo que ela namorava um extraterrestre que morava num planeta labirinto e que ela tinha se perdido dele no labirinto, queria minha ajuda. Você acha? Nossa. É complicado, né? Um pouco complicado o pedido da moça. Então, assim, vinha de tudo, sabe? Só que passou um tempo, quando foi fevereiro de 1982, eu recebi uma carta do sul de Minas, com letra de mulher, uma letra muito bonita. E essa carta, ao abrir, eu tive uma surpresa, porque ela tinha 8 folhas. Nossa, longa. E ela começava com uma pergunta muito direta. O que queres de nós? Olha. Curioso, né? Eu senti uma coisa diferente, né? Aí ela dizia que ela era parte de um grupo de pessoas que estavam entre nós, em forma humana, mas que não são daqui e que têm vida dupla. Uma vida na superfície, transitando no mercado, indo para o banco, aquela coisa toda, e outra parte da vida num subterrâneo da cidade, uma base tecnológica extraterrena. Bem, eu fiquei bastante assim, tocado com isso, sem saber se era verdade, se era uma invenção, mas vi que era um português muito bem feito, uma letra muito bonita, e ela dizia que ia me dar uma chance. E abrir uma experiência que eu deveria ter regras para essa experiência. Regra número 1, bico fechado, não podia falar para ninguém. Regra número 2, haveria um determinado momento que eu tinha que compartilhar com os meus pais. Meu pai e minha mãe. E eles estavam entrando em minha vida porque eu pedi. Ah, tá. Tipo um consentimento, né? Isso. Agora, cá entre nós, né? Quando alguém quer brincar,
principalmente de enganar, não vai querer envolver pais, né? É diferente, né? Então, aí tinha alguma coisa meio, aparentemente, querendo demonstrar seriedade. Tá, entendi. E eu obedeci. E o endereço para onde eu deveria escrever não estava no envelope, porque o envelope tem a parte frontal, que é o destinatário, a parte de trás, que é o remetente. Não tinha remetente, estava vazio. Mas o endereço estava dentro da carta. Então era dito assim, que não adiantava eu procurar o endereço, que era uma senhora bem de idade, católica, morava sozinha e que não sabia de nada. Ela era inconsciente dos fatos. Mas essa raça alienígena que estava aqui, que se correspondeu com você, eles estavam, tipo, como se fosse uma possessão de corpos humanos, é isso? Eles isso que eu ia perguntar. Essa senhora? Eu não entendi direito. Então, era uma coisa mista. Segundo disseram, e eu sempre digo, né? Eu não sei se isso é verdade. Eu não afirmo que são. Quem afirma são eles. Eu apenas conto a história, né? Então, assim, alguns eram nascidos aqui. E outros tomaram forma. Assumiram um corpo. Isso não ficou muito bem claro para mim como é que acontecia, sabe? Talvez fosse como uma psicografia, assim. Então, olha, já fazem 41 anos que essa história existe. Nesses 40 anos eu ainda tenho muitas interrogações, porque eu não consegui ter acesso a essas pessoas. Nas 4 vezes que eu fui para Minas Gerais, inclusive com meu irmão, com meu pai, nós não encontramos ninguém. E eles sempre demonstraram saber o que a gente estava fazendo. Então, assim, é um grande mistério, sabe? A única coisa que eu tenho para mostrar, inclusive, são as cartas. São muitas e muitas e muitas. E tinham mais regras? Eu te interrompi, você chegou a falar de 2 regras, né? Tinham mais regras? Como é que era? A terceira era a não divulgação do material. Eu até ia te perguntar isso mesmo, se você pretendia, sei lá, fazer um livro ou algo assim com as cartas. Então, agora, eu penso assim, né? As regras eram para aquela época. Sim. Eu tinha 17 anos. Hoje, esse contato por correspondência não existe mais. Então, assim, eu sou proprietário do material. Né? Então, eu acho que eu tenho liberdade. Eu poderia transformar isso num arquivo morto, como eu até pensei já. Mas, de que vale uma quantidade enorme de documentos se ficar guardado como arquivo morto? Eu acho que a gente tem que ressignificar as coisas na vida, né? E o que vocês falavam nessas cartas, assim, tipo, você perguntava coisas, eles contavam coisas, de onde eles eram, eles falaram, como é que foi, tipo, o conteúdo dessas cartas, que você falou que são mais de 1000 cartas aí, né? Eles respondiam tudo, sabe, que eu perguntasse. Eu, inclusive, mandava questionários numerados. Mandava, por exemplo, numa carta eu mandava 20 perguntas, né? Aí vinha tudo respondido. Que tipo de pergunta você mandava? Porque assim, eu teria várias, né? Eu também. Eu ia mandar umas 50 já de uma vez. Então, perguntava sobre a alma, sobre dimensões, sobre como era o mundo deles, se eles tinham dinheiro, se eles tinham uma vida comunitária como a nossa, sobre o que eles pensam do ser humano, sobre Deus, sobre o mal. Tudo isso e você pode compartilhar algumas dessas respostas que eles te deram, porque eu estou curiosa. Então, sobre a vida deles, tem uma certa similaridade conosco, né? Mas não há casas, como diz assim, propriedade particular. Há muitas casas onde podem ser usadas como se fosse um hotel. Entendi. Legal. Você pode escolher. Eles não nascem da barriga da mãe, como aqui, do ventre materno. Eles são gerados já no tamanho original. Olha. Ah, que curioso.
Então eles acharam muito interessante as crianças, porque eles não conheciam. Né? Verdade. E ao mesmo tempo eles eram... E ao mesmo tempo é assim, é muito interessante, porque eles têm o tamanho... digamos assim, ó, faz de conta que o William aí nasceu faz pouco tempo, mas ele tem esse biotipo e essa altura e essa construção física que ele tem. Mas ele está com 6 anos de idade. A mentalidade seria de 6 anos de idade. Depois ele vai atingir 8, 10, 15, 20 e vai continuar com esse físico aí. Entendi. Nossa, que curioso. E eles eram de que planeta? Algum aqui do nosso sistema ou não? Na verdade, tinha duas raças que escreveram, sabe? Tá. A primeira, eles eram de Areli. Areli. Tá. É um outro sistema. É um outro sistema. E depois veio um pessoal chamado Esfer. Eles eram os esferianos. E aí era um pouco delicado, porque os arelianos que primeiro me escreveram, eles têm princípios muito próximos do nosso, do cristianismo, enfim. Os esferianos não, eles são amorais, eles têm uma outra visão, e algumas coisas que eles fazem seriam chocantes para nós. Tipo, como, exemplo, dá um exemplo. Matar sem culpa. Entendi. Então não era muito interessante, né, essa relação. Melhor evitar, né? E o que eles pensam? Uma das perguntas que você falou que me chamou a atenção, que era o que eles pensavam da gente. O que eles pensam da gente? Eles acham a gente legal, assim, o ser humano legal? Ou eles pensam que a gente é inferior? O que eles acham da gente? Tem muita coisa... Tem muita coisa que eles disseram, né? Resumindo, de uma forma assim básica, eles veem a gente como se fosse um povo que está na adolescência. Entendi. Um povo que está na adolescência. A gente está amadurecendo, então. Está amadurecendo e com tendências a fazer bastante erros, e erros às vezes graves, né? Os impulsos, né, da adolescência. Tem isso também, né? Sim, entendi. Faz sentido. Né? E uma coisa engraçada que eles falaram é: nossa, como seu povo mente. Caramba! Fomos chamados de mentirosos por seres de outros planetas. Olha que nível, gente. Seres humanos, vamos melhorar, galera. É verdade. Mas, Jorge, olha, eu apoio você, se possível, liberar esse material, porque realmente é muito interessante, seria muito legal. E conta pra gente se você já teve outras experiências de contato, nem que seja... Porque a gente tem, né, os níveis de contato também, já chegou até além das cartas? Então, na verdade, assim, olha, eu nunca tive contato com seres diretos, sabe? Não tive. Nem sei se eu tenho preparo psicológico para isso. Mas, assim, visões de luzes inteligentes, isso eu tive bastante, porque... legal. Como diz aquele velho ditado, quem procura, acha, né? Eu tô procurando, até agora eu não achei. Eu queria muito... mas também é isso que você falou, eu fico falando, mas daí se a hora que eu ver, eu não sei se eu vou segurar, né? Então. Às vezes não tá pronto ainda, amigo, tem que esperar um pouco. Exatamente. Mas, assim, uma coisa curiosa, se aparecesse, assim, um extraterrestre na sua frente hoje, assim, tipo, com todos esses anos que você tem de estudo dessa área, o que você acha que você faria? Como você ia reagir? Pois eu acho que ainda é prematuro responder, porque é tudo questão de momento, né? Depende da imagem também. Depende da imagem. É verdade. Se for uma pessoa que aparecer e a pessoa se identificar, falar, olha, que eu sou daquela ordem lá, daquela origem lá que você sabe e tal, daí eu posso já conversar. Agora, se for como aconteceu com uma pessoa que estava numa praia andando com a esposa, 2 da manhã, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora, um advogado criminalista, Vendramini. Ele estava... Não me recordo agora onde era a praia.
Mas estava indo e estava vindo alguém, a praia estava deserta, estava vindo alguém, e ele percebeu que era alto demais. Ele e a esposa estranharam. Quando foi se aproximando, estavam todos sob a luz da lua apenas, deu para perceber que os braços eram muito longos, chegavam quase até o joelho, e a estrutura era como se fosse de um grande inseto. Meio aterrorizante, né? Tinha outros todos pequenininhos, parecia um professor com os aluninhos. Ai, gente, arrepiei. Ai, juro, arrepiei. E ele, como era advogado, mas ele foi policial também, ele estava armado. Com uma arma no shorts. E ele tirou, e naquele susto da imagem, ele disparou sem querer. Ele pegou o revólver com força, disparou, quase que o tiro pega no pé da esposa, pegou na areia. Só que o estampido, o som do tiro, fez a imagem desaparecer, que eles estavam vendo. Então, quer dizer, entendi. A gente vê um ser assim, daí eu acho que já é chocante, né? É verdade. Eu já acho que eu já até contei. Teve um caso, né? Eu ia falar que a gente teve um caso que ficou conhecido aí nos jornais como o ET Briguento de Sorocaba, né? Que ele agrediu uma pessoa, acho que tirou uma parte do dedo, uma coisa assim. Um então, furo acho que a sua no resposta dedo. faz sentido, né? Depende da intenção, né? Porque... Exatamente. Esse caso que você está citando, o processo porque o caso virou processo. Sim. Eu testemunhei o fechamento do processo. Olha. Você estava lá? Conte para nós. Na verdade, eu estudei o caso junto com a pessoa. Você conheceu, então? Logo depois que aconteceu tudo, a gente fez as entrevistas, mas, infelizmente, no transcurso dessa pesquisa, ele se envolveu com alguma coisa e foi assassinado. Sim. A gente leu isso também. Entendeu? E aí não teve mais o que fazer, né? Mas o caso dele foi bem estranho. Foi bem estranho. Eu contei uma vez aqui no podcast sobre um caso do meu tio, né? Marido da minha tia, casado com a minha tia. Ele era guia na fazenda Ipanema, né? Na Floma, né? Na floresta Ipanema. E teve uma vez que ele estava voltando com um colega já à noite. Eles tinham encerrado uma das excursões. E eles estavam voltando por uma trilha. E eles ouviram um barulho atrás. No que os dois viraram, eles viram uma criatura parecida com o que você falou. Que ele era muito alto, comprido e não tinha rosto. E ele falou que era meio translúcido, assim, não era algo... Parecia que não estava ali fisicamente. E aí os dois olharam, se assustaram e desapareceu, assim, também. Da mesma forma. A hora que eles viraram, ele estava meio que atravessando a trilha, assim, e desapareceu. E os dois ficaram naquela, assim. E aí, a gente viu, não viu? Mas estavam em dois, né? Uma alucinação aí conjunta meio difícil, né? E lá na Floresta Ipanema tem muitos avistamentos também, né? Ali tem, né? Chegou a sair no Cruzeiro do Sul, na capa do jornal Cruzeiro do Sul, umas fotos de umas luzes que os brigadistas de incêndio lá fizeram. Ali é um local considerado de aparição mesmo. Tem algum motivo para isso? Para, tipo, ali ser um lugar que é considerado de aparição? Oi? Se tem algum motivo, será? Tem algum motivo para ali ser um lugar de aparição? Bom, os OVNIs costumam aparecer em locais onde há determinados tipos de energia, frequência vibratória. E a gente sabe que há metais, né, nobres, especialmente Sim. os radioativos, que tem isso. E ali está o centro da Marinha, né, que se instalou lá, Aramar, não por acaso, mas também ali é uma área de presença desse tipo de frequência. Então, a gente acredita que está relacionado, né? Sim. Entendi. E aí, aqui em Votorantim, a gente tem um bairro que eu morava lá até
2 meses atrás, que é chamado de Mirante dos OVNIs, né? Que tem relatos de aparições lá, tem até um livro do Tid Paraná que o William comprou. Você já ouviu alguma história sobre o bairro? Tipo, o que rolou lá? Lá é um lugar também de aparições? Ou só aconteceu uma vez e colocaram o nome do bairro? Como é que é? Então, eu sei pouco sobre isso, tá? Mas eu estive lá algumas vezes e as pessoas contaram, né, em conversas lá, que houve muitas aparições e foi por isso que o bairro foi assim nomeado. Sim. Mas não foi uma apenas, não. Foram muito tempo de avistamentos, né? Porque tem ondas, né? Tem uma determinada época que aparece mais. Depois tem uma determinada época que fica mais quieto. A gente reparou isso, até quando a gente estava fazendo pesquisa para o podcast, que tem várias aparições ali entre os anos 80 e 90, e depois dá uma esfriada, né? Isso que você falou, parece que é uma onda de aparições. Sim, de fato, os anos 80 para os 90 foi bem ativo, né? É verdade. Sim. Bem ativo. Então, isso que eu até ia falar. É um grupo, assim, de acontecimentos, né? Que estão ali conectados. Eu acho bem legal. E a gente tem um caso aqui em Sorocaba também muito marcante, que foi o do Morro da Mariquinha. Você estava lá presente, você vivenciou isso, como foi? Então, o caso da Mariquinha foi em janeiro de 1979. Eu ainda não estava em Sorocaba. Sim. Entendi. Ainda. Mas depois que eu vim para cá, a gente ouviu falar tanto, né? Eu cheguei a escrever um pequeno livro resgatando a história. E legal. Tudo começou com um mecânico que estava entrando na casa dele, né? E por volta de umas 3 da manhã, perto da Avenida Nogueira Padilha, e quando ele viu, tinha uma luz muito forte iluminando tudo, ele se assustou. Ele saiu, ele não entrou na garagem, subiu a avenida e acabou encontrando uma viatura policial. E esses policiais testemunharam também essa luz. Tinha um supermercado Vem Cá, na Nogueira Padilha, a luz ficou em cima do supermercado um tempo parada. Entendi. Depois ela subiu e foi até o Morro da Mariquinha. E lá ficou mais um tempo. Então, isto se propagou através do rádio, né? Da televisão, e você sabe como são essas notícias, né? Sim. Muito sensacionalistas, né? A partir do momento que se soube que em Sorocaba estava acontecendo algo dessa magnitude, desse tamanho, afluíram pessoas de Piracicaba, São Paulo, de todo lugar para cá, Campinas, e de repente a cidade sofreu um inchaço de 5 mil visitantes. Sim. Chegando aí, o estoque de binóculos das lojas acabou, os comerciantes adoraram, né? Sim. E foram 4 ou 5 dias lá no morro de muito movimento. E aí tinha gente vendendo pamonha, pipoca, cachorro-quente. O comércio local ficou aquecido. Uma grande movimentação. Mas o fenômeno foi real. Ele teve um início, foi real. Depois ele não aconteceu mais e as pessoas terminaram essa grande vigília sem obter, vamos dizer assim, comprovação. Mas a comprovação foi no início. Já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido. E tanto é fato que isso despertou, foi longe, que ufólogos da Colômbia vieram para Sorocaba para procurar saber, e um escritor publicou nos Estados Unidos, Max Sol, publicou também sobre esse caso. Então, assim, foi um caso bem marcante, divulgado, né? Até hoje lembrado, marcante. Faz parte da história de Sorocaba. Da história do Fantástico veio, né? A gente viu a matéria do Fantástico. Isso, é verdade. É verdade. Porque parece que hoje em dia a gente não tem mais tantos avistamentos. Será que eles entendem que a gente tem uma tecnologia hoje de registro muito maior que antes e preferem não aparecer assim, porque sabe que ia dar um bafafá? Porque se o dia que falar, tipo, é real, eles estão aí, sabe, divulgar na grande mídia, as pessoas iam surtar, né? Porque muitas religiões iriam, né, ficar meio abaladas, muita coisa ia se abalar aí. Será que é por isso que eles deram essa... Porque hoje em dia a gente não... É muito mais fácil você aparecer aqui, você pega o celular, tira uma foto e pronto. Parece que antigamente era
eles estavam sempre aparecendo, sempre tinham essas aparições que a cidade inteira via, né, e que a gente não tem mais hoje em dia. É muito curioso que realmente esteja acontecendo isso, a gente para pensar nisso. A gente tem tanta disponibilidade de obtenção de imagens hoje, né? Uhum. E parece haver menos presença impactante. Mas Sim. existe também uma mídia que oculta muito, né? Uhum. Uma mídia que oculta muito e Por quê? joga contra. Por que essa mídia oculta e joga contra, na sua opinião? Isso vem de muito tempo já, porque admitir que exista um poder paralelo ao humano implica em muita coisa. Né? Você admitir, por exemplo, que existe um poder que está acima das forças armadas de um país, você coloca as forças armadas em segundo plano, ou seja, existe algo a mais e pode ser perigoso e não sabemos como lidar. E se depender do enfoque, depender do tipo de propaganda que se faça disso, pode causar pânico realmente, ou paranoia, né? Especialmente também se houver uma interpretação de que sejam demônios, que seja uma invasão. Verdade. É difícil saber o que pode acarretar. Mas é um questionamento interessante esse que o William colocou, porque era para ter mais imagens, né? Mas a gente espera que apareçam ainda. E, Jorge, como, assim, principalmente hoje em dia, que a gente tem esses vídeos, é muito fácil fazer vídeos com montagens e tudo mais, e até relatos de pessoas. Como que você separa o que por exemplo, você falou que quando você escreveu as cartas lá no passado, você já recebeu muita maluquice, e aí uma das cartas você falou, pô, essa aqui é diferente. Como discernir o que é maluquice, o que é montagem, o que é besteira, do que de fato é real, ou você sente que faça sentido? Como que você faz essa separação, assim, do que é balela e do que é verdade? Sim. Bom, eu acredito que por dois caminhos, né? Se houverem imagens, essas imagens têm que ser colocadas num laboratório de alguém preparado, especializado, para averiguar se não houve truque, se não é manipulação. Né? Isso é possível se verificar. Algumas manipulações são bem idiotas, né? Dá para ver que não é, você percebe que... Mas algumas mais elaboradas, daí precisam ser criteriosamente avaliadas. Agora, o segundo ponto é a história em si. Dependendo do tipo da história que for contada, se não houver embasamento, se não houver testemunhas, se não houver uma mensagem realmente interessante, a gente já começa a descartar. Eu sempre disse assim, né? E não é só eu que penso assim, mas, por exemplo, aquelas mensagens de ETs que vêm falar para a gente que a gente tem que cuidar do planeta, que o planeta está sofrendo, que não sei o quê, que não sei o quê. Não precisa extraterrestre falar isso para nós. A gente já sabe. É verdade. E estamos careca de saber e ainda não resolve nada ainda, né? Para ajudar, né? Então, assim, tem mensagens que não trazem conteúdo. Entendi. É mais, então, pelo registro e pelo sentido da coisa em si. Se tem testemunha, se faz sentido, se a história bate ali, é isso. Exatamente. Por exemplo, de repente uma pessoa foi abduzida, ficou 5 dias fora de casa. Ela vem contando uma história, né? Você pode pegar essa pessoa, colocar sob hipnose, entendi. Fazer uma regressão, verificar o que está no subconsciente dela de registrado, investigar junto à família qual era a situação de saúde mental dessa pessoa, se sempre teve saúde mental, se estava tendo algum problema que pudesse justificar desaparecer por 5 dias para depois inventar algo, ou seja, dá trabalho. Não é bagunça. Exatamente, tem que ter um critério de avaliação do caso. E Jorge, me surgiu uma... Pode ir. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa agora. Você estava falando, eu me perguntei. Você gosta de filmes de extraterrestres, de alienígena, de abdução? Ou você olha e fala, muito inventado, isso aí não gosto? Tipo, ficção mesmo. Na verdade, eu sempre gostei, sabe? O que mais
o que primeiro mexeu comigo muito fortemente, assim, com a minha emoção, foi o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, em 1979. Né? E olha que curiosidade, em 1979, quando ele fez esse grande filme, estava acontecendo o caso Mariquinha e a Câmara dos Lordes no Reino Unido estava discutindo a questão dos extraterrestres. Olha o Brasil estava tendo o primeiro Congresso Nacional de Ufologia, tudo em 79. Olha só, menino, que legal. Que loucura! É muito curioso isso, né? Mas assim, de uns 10 anos para cá, eu não sei por que eu parei de ver filme. Faz muito tempo que eu não vejo filme. Eu fiz uma opção, eu não tenho TV em casa. Entendi. Sabe, eu só vejo pelo computador. Então, assim, eu tenho até um amigo que curte muito, ele fala, pô, Jorge, isso é difícil, hein? A gente quer ver, você veja os filmes aí, você não vê. Mas eu acho que depois que eu espero aposentar, né? Porque a gente fala, quem sabe do futuro, né? Espero aposentar. Porque é uma correria a vida da gente. Escola, né? Sabe que é escola, né? Então, assim, para poder ver com mais calma, ver com mais tranquilidade. Tem bons filmes hoje, né? Saiu bastante coisa mesmo. Eu vou dar uma dica, eu não sei se você já viu, mas tem um que eu gosto bastante, que me arrepia inteira, que é o Contatos de Quarto Grau, que é da moça que vai na neve lá estudar, não sei se você já viu. Nossa, esse filme me deixa assim meio perturbada. Ouvi falar desse filme. É verdade. E tem aquele também A Chegada, que é mais recente. Ele tem uma pegada mais pro drama, mas é muito bom também. Que vem os alienígenas, eles chegam na Terra e daí eles tentam se comunicar, só que é uma forma de comunicação diferente que eles têm, é tipo uma nuvem, assim, que eles falam, é muito legal também. Esse mesmo amigo que eu citei se falou desse filme também. Parece que eles têm uma nave em forma de um ovo negro, algo assim. Isso, é muito legal. É esse mesmo, é muito bom. Eu tenho que ver tudo isso ainda, não vi nada. Não, vai ter tempo. E, Jorge, você falou sobre abdução. A gente tem relatos aqui na região de pessoas que foram abduzidas? Como que é? Aqui na região? Sim. Olha, não tem nada muito assim impactante. Não tem casos assim, por exemplo, como casos clássicos da ufologia, né, de pessoas que realmente ficaram com marcas no corpo, foram levadas. Não tem, que eu saiba. Mas tem casos de pessoas que contam pra gente e que não divulgaram. Entendi. E nessa mesma toada aí de perguntas, conta pra gente como é que é a comunidade ufológica aqui da região, né? Porque a gente sabe que nos anos 70, 80 teve esse boom aqui na região de casos, mas hoje em dia como é que é? Tem bastante estudiosos sobre o tema ou só tem você aqui? O que tá rolando na comunidade ufológica hoje em dia, assim, da região? Então, aqui em Sorocaba tem um grupo chamado GEPUS, né? Grupo de Estudo Ufológico de Sorocaba. Ele é presidido por um jovem chamado Marco Leal. E ele faz, inclusive, eventos de ufologia no shopping de Sorocaba, aquele primeiro shopping. Sei, 2 meses. Ai, que legal! Num cinema lá. Bom saber. Depois eu posso passar para vocês o contato. Esses encontros são abertos? São. Que legal! Inclusive, ele seria uma pessoa interessante para vocês entrevistarem, porque ele é o cara que estudou o caso Varginha. Ai, que legal! Vamos colocar na lista, William. Depois a gente pega o contato. O contato mesmo. Ele é aqui de Sorocaba e ele esteve em Varginha, ele conversou com aquelas meninas que viram, ele já trouxe as meninas para Sorocaba. Olha! Ele é muito estudioso mesmo. E eu conheci ele desde que ele era adolescente. Ele despertou para esse interesse no evento que eu e meu irmão fizemos. Ah, legal! Bacana, porque seu irmão também é desse meio, né? Eu acho que eu li isso em algum lugar. Meu irmão sempre me acompanhou. Bom, eu não sei se eu respondi a pergunta, agora eu me perdi o que eu estava falando. Ah, tá. Ai, perdão. Sobre Sorocaba, né? Isso, a comunidade daqui. Hoje, com o advento da internet, essa facilidade e esse comodismo da gente ficar atrás da telinha, parece que desfavoreceu um pouco aos encontros, sabe? Das pessoas que antes iam fazer vigília. Existe ainda esses grupos fazendo vigília, mas a coisa acontece muito assim,
de forma à distância, né? Entendi. Eu tô meio devagar, porque eu já sou da velha guarda, tô um pouco cansado também, né? Não dá mais para ficar se enfiando, né? Em muitas aventuras. Jorge, pra gente terminar, deixa um recado aqui pra galera que gosta de ufologia. O que você recomenda se a galera quer estudar mais sobre esse tema? Sei lá, deixa um recado, vai que algum ser de outro mundo, por um acaso, ouça o nosso podcast. Tomara! Deixa um recado aqui pra gente encerrar. Pois é mesmo, não é? Então, eu diria o seguinte, para quem quer estudar ufologia, que procure ser bastante criterioso, né? Que tenha bastante critério quanto às fontes, né? Quanto às fontes. Faça uma boa análise crítica do conteúdo de toda a história que chegar. E, ao mesmo tempo, não podemos desprezar o que o ex-ministro da Defesa do Canadá afirmou, e está no YouTube, não me recordo o nome dele agora, que 4 raças de seres de outros mundos estão misturadas à humanidade em forma humana. Olha só. Isso é afirmação, não é de qualquer pessoa, é do ex-ministro da Defesa. Então, sim. Eu acredito que alguém da estatura dele, militar, não falaria semelhante coisa se não tivesse baseado em alguns dados, no mínimo, dignos de atenção. Então, nós podemos estar mais próximos de seres que a gente imagina que estão lá do outro lado do universo do que a gente imagina. A gente pode conversar com alguém no dia a dia e você está diante de alguém que não é daqui. É verdade. Né? E às vezes essa pessoa traz uma mensagem para você, essa pessoa fala alguma coisa relacionada a algum fato que você está passando, aí alguém dirá assim, mas isso não seria Deus que falaria? Mas Deus pode falar através de quem Ele quiser. É verdade. Né? Tanto do bêbado quanto do que está bem, do que... Uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui. Então, assim, nós estamos numa interconexão instantânea, né? E a gente tem que aproveitar, né? Ser sensível para, às vezes, perceber. Essa é a mensagem que eu deixo. Legal. Tem muita gente que a gente tem certeza que não é, que é daqui. Que a gente que fala cada burrice que você fala, não, essa pessoa é óbvio que ela é humana. Essa é. Essa é mesmo. Testou, né, que Diagnóstico ser humano. É verdade. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito legal. E, assim, como a gente já falou no começo, você já é uma personalidade aqui do podcast. A gente já falou sobre você. Então, ter você aqui conversando com a gente foi muito legal. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço e estou sempre à disposição, tá? Espero que tenha sido a contento para o que vocês esperavam. Foi ótimo, Jorge. Eu adorei conversar com você. Obrigada. No dia que quiserem conhecer as cartas, é só marcar. Olha, eu quero. Eu tenho que ter vontade. Conversandinho com acesso às cartas. Eu adorei. Então, pessoal, por hoje é isso. A gente fica por aqui. Mas a gente pode continuar conversando pelas redes sociais. Siga a gente no Instagram, @conversandinho.podcast. Jorge, você tem redes sociais? Quer passar aqui pro pessoal? Você usa? Eu tenho o Facebook, né? Jorge Facuri, Facebook. O Instagram é Jorge, aquele underline Facuri. E é só o que eu tenho. Legal. Ó, o pessoal já dá pra ir atrás. E o grupo de estudos tem redes também, se você quiser passar? Tem, só que agora eu não me recordo bem agora qual é o endereço eletrônico lá, mas é assim, ó. Dá para procurar fácil na internet. É GEPUS, G-E-P-U-S. GEPUS, legal. E depois a gente vai colocar também lá no nosso Instagram, no @conversandinho.podcast. Depois a gente pega o @ e põe lá para os nossos ouvintes. E aí, se vocês quiserem, podem me seguir também, porque eu posto vídeos, textos e reflexões que não são sobre extraterrestres, mas são sobre comunicação. Quem sabe te ajuda a se comunicar melhor aí
com os extraterrestres, né? Então segue lá no @amulherquefala_demais no Instagram, no TikTok e no Medium. Isso, se você quiser pode me seguir também no meu perfil pessoal, @willbzrra. E é isso, se você gostou desse episódio, você que está ouvindo, manda para um amigo que gosta de ufologia, manda aí pro pessoal que esse episódio está super legal. É isso, gente. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada, Jorge. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até. Valeu.